Bom dia, boa tarde, boa noite aos apreciadores da Palavra de Deus e aos irmãos domésticos na fé. A paz de Deus, que concede todo o entendimento. O assunto ainda continua sobre a Páscoa. A Páscoa, como temos lido no primeiro vídeo aí, isso é uma continuação, ainda esclarecendo melhor sobre a Páscoa. Como eu tenho falado naquele primeiro vídeo, a Páscoa é uma celebração da saída do povo do Egito, que Deus tirou eles com mão forte do Egito, e assim foi determinado por Deus que fosse celebrado a saída da escravidão do Egito. Então assim foi feito, era feito anualmente essa lembrança daqueles dias que Deus tirou o povo com mão forte da escravidão do Egito. Então é feita essa Páscoa para o povo de Israel. O povo de Israel, que é o povo de Deus da época, e continua sendo povo de Deus, mas na rebeldia, como qualquer outro país. Para que eles possam voltar-se para Deus, precisam que reconheçam Jesus Cristo como Cristo, o Messias que eles esperavam, mas da forma que eles queriam, não veio da forma deles, eles não creram, porque Deus tomou outros caminhos, não o caminho da vaidade, o caminho da aparência do homem, mas veio de uma forma simples, humilde. Então eles não receberam. E agora, para voltar a ser, e vai chegar o tempo deles, porque o apóstolo Paulo fala sobre isso, que a graça veio para o gentio, mas voltará para novamente a Israel, e aqueles que hão de se salvar de Israel, eles voltarão para Cristo, então serão recebidos. Bom, esse é para outros vídeos, mas sobre a Páscoa, quando Cristo celebrou a Páscoa, a saída, porque ele também é judeu, e então celebrou a Páscoa. Ele ali está escrito a última Páscoa, porque ele celebrou a última Páscoa, quando ele ainda estava ali, porque ele estava pronto já a ser pego, a ser levado para ser castigado, sofrido pela todo pecado de todo homem, e derramar o seu sangue na cruz. Então ele celebrou a última Páscoa, e ali ao mesmo tempo ele fez a primeira Santa Ceia, como diz lá, que é o novo é a nova eterna aliança, que ele, celebrando a Páscoa, ao mesmo tempo ele celebrou a Santa Ceia, que ficaria para os cristãos, que naqueles dias ainda era futuro, era para o futuro, para a nova e eterna aliança. Então quando ele comeu a Páscoa, e dali ele abriu a porta da nova Santa Ceia. Foi feita a nova Santa Ceia para a nova e eterna aliança, que isto está ali, né,
o Novo Testamento. Então, o que acontece? Ele entregou o pão, dizendo que era o seu corpo, e o vinho, dizendo que era o seu sangue, simbolizando que ali, alguns dias para frente, ele veio a derramar o seu sangue precioso e ofereceu o seu corpo à terra. Então, apresenta o cálice e o pão e o cálice, o corpo e o sangue. Então ele derramou seu sangue na cruz, estabelecendo a graça, por isso que é chamado a graça de Jesus Cristo. A sua graça a toda a humanidade, todas as nações, tribos e por diante. Ele se sacrificou-se, se deu ao holocausto a Deus. O holocausto que o homem ofereceu a Deus lá atrás, em Abraão, quando Deus pediu ao filho dele ao holocausto, Abraão ofereceu, só que Deus não permitiu que ele fosse sacrificado. Mas Deus deu seu único filho, porque Isaac era seu único filho de Abraão. E Deus, Jesus Cristo, é o único filho de Deus. Ele deu a sacrifício por toda a humanidade. Ele deixou que ele fosse levado ao holocausto, à morte, derramando todo o seu sangue. E trouxe a vida novamente do Senhor Jesus Cristo, porque assim era a fé de Abraão. Se ele degolasse seu filho a mandado de Deus, Deus tomaria a providência e daria seu filho novamente com vida para ele. Então essa fé se cumpriu no Senhor Jesus. Deus deu, o Senhor Jesus foi ao holocausto, foi tirado a sua vida e ele ressuscitou ao terceiro dia. Olha que coisa linda, né? Olha que coisa linda. A fé que Abraão tinha, seu único filho ia ser oferecido em holocausto. Ele mesmo ia fazer o holocausto, mas ele foi com a fé que ele ia tirar a vida do seu filho, Deus daria novamente seu filho com vida para ele. Como assim? Porque antes dele subir para o monte, ele disse para os moços que acompanhavam ele: vós ficar aqui, que eu vou mais adiante, eu e o meu filho, e nós voltaremos para vós. Olha, tinha certeza que ele fazia o holocausto e Deus daria o seu filho novamente para ele, e ele voltaria a se encontrar com aqueles moços que ficaram esperando ele mais embaixo no monte. Vê só, e Deus assim fez por igual com o seu filho amado. Ofereceu ao filho ao holocausto pela humanidade. E deixou que fosse a sepultura. Fosse feito o holocausto com ele, na cruz. E ofereceu por toda a humanidade, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele ofereceu o filho ao holocausto e trouxe o filho ao terceiro dia da morte, com vida, e levou para si. Então, queridos, a Santa Ceia, ele falou que é a nova e eterna aliança, porque Cristo sacrificou-se para tirar você com a mão forte do mundo, desse mundo enganador, mundo de ilusão, mundo de fantasia, mundo de mentira, de pecado e tantas coisas terríveis. Então você crendo no Senhor Jesus, crendo nele, selando a sua fé no batismo, porque ninguém é melhor, nenhum servo é melhor do que o seu mestre, porque Cristo passou pelo batismo para deixar esse exemplo, que todos querem seguir ele, tem que passar pelo batismo. E lá em 2 de Atos dos Apóstolos, ele deu pelo Espírito Santo na boca do apóstolo Pedro: arrependei-vos de vossos pecados e seja batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. Seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro deu esse mandamento de batismo no nome do Senhor Jesus, que é respeitado pela igreja cristã, a igreja que realmente tem a doutrina de Cristo, aos apóstolos.
E obedecendo esses mandamentos, obedecendo as doutrinas que é passada na igreja, permanecendo firme com Cristo e tendo Ele no seu coração, sendo firme com Ele, confiando nele, crendo nele, pela fé, porque a salvação é pela fé, não é mais pelas obras. Ah, mas então quer dizer que agora eu sou batizado e sou pela fé? Não, chega a hora oportuna, pode fazer algumas obras, faça, é útil. Fazer o bem a todos, todo o tempo fazer o bem. Então, obras pode se fazer sim. Tendo oportunidade, faça. Mas a salvação é pela fé. Então, essa nova Santa Ceia, a nova Santa Ceia, a primeira Santa Ceia que ele fez, ele disse que a nova eterna aliança foi a primeira Santa Ceia, ele ainda não tinha ido para a cruz. Então, ele deixou para os cristãos que viriam futuramente por ele, através dele, que celebrasse essa Santa Ceia e lembrando da sua morte de cruz, lembrando que ele sacrificou-se para deixar o legado, deixar o direito de o homem se salvar. Então é feita a Santa Ceia anualmente, como era feito a Páscoa, que lembrava a saída do povo da escravatura do Egito. Agora a Santa Ceia lembra o homem que Cristo veio arrancar com mão forte todos quantos crê nele do mundo que escraviza bilhões de pessoas. Então os que estão sendo arrancados é pelo sangue do Senhor Jesus derramado na cruz. Por isso é a Santa Ceia, para relembrar o seu sofrimento que ele teve para poder arrancar o homem do mundo, do seu pecado, da ilusão, da mentira, do engano, da falsidade, de roubo, assassinato, etc, 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 que no mundo tem. Que o mundo nada de bom é. Não existe felicidade no mundo. Muitos procuram felicidade no mundo, não tem. Tem uma alegria momentânea, carnalmente, mas a tristeza vem por causa do pecado que no mundo há. Por causa das ilusões, das mentiras, dos enganos, que tudo há no mundo. Então, em Jesus Cristo, há felicidade de alma. A carne fica abatida. A carne se abate porque a carne só quer coisa dessa vida, do mundo. Mas a alma quer Cristo, é alegria na alma. Ah, por que o irmão todo sempre está indo para a igreja? Porque lá onde a alma é alegrada por Deus, é onde Cristo fala pela sua palavra com a alma. Aonde tem hinos, como cantamos, quando foi cantado, quando foi a palavra lá diz que quando consumou a Santa Ceia, eles cantaram um hino. Então o hino alegra a alma. Então é na igreja que se canta hino, é na igreja que se ouve a palavra. Então temos que congregar para se alegrar, porque o mundo só traz tristeza para a alma. A carne tem alegria no mundo, tem alegria, mas é momentânea. E a carne não entra no reino dos céus, nem a carne nem o sangue. Que entra é a alma. Então a Santa Ceia ficou para os cristãos que estão entrando por esse caminho. Anualmente tem a Santa Ceia. E não tem mais nada com a Páscoa. Principalmente a Páscoa do judeu, que era da lei. Principalmente a Páscoa desse mundo. Não tem nada mais com a Páscoa. Os verdadeiros cristãos têm o direito de permanecer firme na presença de Deus. Essa é mais um esclarecimento sobre a Páscoa. Você deixa o seu like, que melhora, e o YouTube manda para mais gente esse vídeo, e para você que está inscrito também